Muito bem, falar sobre o contato com o professor Kohreuter certamente é um privilégio. Eu conheci o professor Kohreuter no final da década de 80, quando eu fui morar em São Paulo. Conheci através de algumas professoras, amigas minhas, que já estavam frequentando a casa dele nas aulas, porque naquele período em que ele morava uma semana em São Paulo, uma semana no Rio, e então nós tínhamos um contato quinzenal com ele. A partir da primeira aula que eu assisti, que foi uma aula até sobre estética e análise fenomenológica, e durou algum período isso, eu fiquei encantada com o professor e não queria mais sair dali. As aulas eram sempre nas segundas-feiras à noite, a cada 15 dias. Depois, eu não lembro muito dos detalhes, mas nós constituímos num determinado momento um grupo de estudos de professores que lidavam com a educação musical e começamos a trabalhar com ele a improvisação dentro da educação musical. Foi muito importante porque naquele período também, quando eu cheguei em São Paulo, eu pela primeira vez comecei a atuar em escolas da rede de ensino, rede regular de ensino, ou seja, escolas particulares do ensino de alemão também, eram escolas bilíngues que faziam parte do eixo Rio-São Paulo. Até então eu havia sido professora de educação musical em conservatórios e escolas de música. Entrar na sala de aula numa escola como professora de música na rede regular é uma experiência bastante diferente. Então, nesse sentido, as aulas com o professor Kohreuter foram fundamentais. Então, teria muita coisa para falar, mas a primeira questão que talvez me marcou profundamente foi o professor nos questionar: o que vocês pensam sobre o tempo? E até pediu, nós tivemos uma das primeiras aulas, uma tarefa de escrever sobre o tempo, porque afinal a música é uma arte temporal e nós temos que pensar e refletir sobre o tempo. Eu lembro muito bem das minhas dúvidas, do impacto que foi fazer essa tarefa. Outra questão que é marcante, que certamente muitas pessoas contam essa história, a história do porquê, porque o professor nos estimulava constantemente e nos provocava a nos questionarmos. O tempo todo você deve estar refletindo por quê? Por que eu faço isso, por que eu faço aquilo, e como ele dizia, não acredite em nada que você lê, que você ouve, que o outro diz, e principalmente o que você pensa. Então, esses foram questionamentos e circunstâncias que colocaram, e ensinamentos que me provocaram intensamente. E gradativamente, até não havia nem como, aquilo eu fui internalizando, e isso foi mexendo tanto com a minha maneira de pensar sobre música e sobre ensinar música, que isso influenciou diretamente o meu trabalho na escola. As escolas que eu trabalhava, cito aqui a Escola UTA, hoje chama-se Escola Johannes Gauss, fica lá na região sul de São Paulo, e principalmente o Colégio Humboldt, onde eu também atuei na educação infantil. Eu tinha esse espaço e essa liberdade de poder criar e trabalhar com os meus alunos, com aquelas crianças, de uma forma um pouco mais, digamos, contemporânea. Então, improvisações, criar música, elaborar estruturas sonoras, isso era uma constante. A escuta de muita música e também a escuta de música contemporânea com aquelas crianças fazia parte da nossa rotina. Então, às vezes, quando eu vinha da aula do professor Kohreuter, na segunda-feira à noite, no dia seguinte eu tinha aula numa das escolas, algumas vezes aconteceu que a coordenadora disse: nossa, você fez aula com o professor ontem? Você está tão ligada hoje, parece que está tão cheia de ideias. E era isso mesmo, que o professor realmente nos provocava, com essas suas ideias, e eu ali no meio da aula dele disse: nossa, amanhã eu vou fazer tal e tal coisa com os meninos. No início dos anos 90, nós constituímos ali esse grupo de professoras, que eram professoras de música em várias escolas nas redes de São Paulo,
e começamos a trabalhar sobre, queríamos estudar, na verdade, a questão da improvisação musical com a criança, o ensino na educação musical, ou no ensino de música, musicalização, quando a gente ainda falava muito nesse sentido. E isso o Coco Reuter trabalhou conosco a partir dos módulos de improvisação dele. Foi uma experiência muito bonita, porque no fim eu lembro que éramos um grupo de aproximadamente 8 professoras e precisamente em final de 94 nós chegamos a apresentar alguns desses módulos, o solo fantasia e também o palhaço, que nós apresentamos no auditório Alceu Amoroso Lima, que era o auditório da Secretaria de Educação e Cultura lá em São Paulo, e também numa das salas de música da Escola UTA. Foi uma experiência bastante interessante, muito marcante, porque a gente fez com muita propriedade aquilo e também com muito entusiasmo, e foi um ponto culminante desse trabalho. Se não me falha a memória, eu devo ter continuado nas aulas do professor, ficado ali durante mais ou menos 8 anos. Num momento, acho que foi com esse grupo de professoras, quando a gente chegava na sala ali, na casa do professor, antes de começarmos o nosso trabalho, num dia daqueles a gente começou assim, lamentar, os alunos não prestam atenção, as crianças estão cada vez mais desatentas, e cada uma foi assim, apresentando as suas lamúrias em relação à sala de aula. O professor ouviu, e ao final disse, sim, as crianças não prestam mais atenção nas aulas de vocês? E ele disse, como vocês podem ser tão desinteressantes?